Consideremos a seguinte equação. Vemos que esta inequação ela apresenta o produto de dois termos do tipo ax mais b. O primeiro, 3x mais 3, e o segundo, 5x menos 3. O que a gente aqui está tratando é o seguinte: para que faixa de valores de x esse produto é maior do que zero? Então, a maneira de se resolver esse problema aqui é a seguinte. Inicialmente, a gente analisa esse termo, vamos chamar 3x mais 3. Analisa o sinal desse termo. Então, a gente faz aquela representação gráfica. Como a gente viu, inicialmente, a gente acha a raiz, ou seja, 3x mais 3, isso aqui vai me dar x igual a menos 1. Aqui, esse coeficiente do x, a gente lembra, é o a, que aqui é positivo. E sendo positivo, a gente sabe o quê? Que para valores de x maiores, nesse caso aqui menos 1, que é a raiz, y é positivo. Ele é zero em menos 1 e negativo para valores menores que o menos 1. Então, isso aqui é a representação simbólica do sinal de 3x mais 3 quando x varia. Ou seja, x igual a menos 1 é zero, x maior do que menos 1, 3x mais 3 vai ser positivo, e para x menor do que menos 1, 3x mais 3 negativo. Consideremos agora z igual a 5x menos 3, que é o outro termo que aparece no produto da inequação. Aqui achamos o zero, que é o valor menos 3/5. Vemos aqui que o a, nesse caso, é 5, que é positivo, e isso nos dá a seguinte representação, quer dizer, 3/5, né? Aqui eu errei. 5x igual a 3, x igual a 3/5. E isso aqui nos dá a seguinte representação. Sendo a positivo, a gente já viu que isso aqui representa o sinal do termo 5x menos 3. Bom, então agora, a gente, por intermédio dessa representação gráfica, a gente consegue resolver o problema se a gente pensar da seguinte forma. Vamos aqui só representar de novo esse desenho, aproximando mais um pouco, né? Então, esse primeiro aqui, a gente vai reproduzir aquele desenho que está ali. Então, esse é o padrão que dá o sinal do termo 3x mais 3. Aqui o 3/5 é positivo, então vamos deixar ele à direita do menos 1. Bom, isso aqui então representa o sinal de 5x menos 3 conforme x varia. Agora eu vou dispor de uma terceira representação gráfica, que vai ser a representação do produto 3x mais 3 por 5x menos 3. Aqui a gente nota o seguinte: eu represento os valores de x. Então, o mesmo valor de x que está aqui, eu olho aqui e olho aqui. Então, aqui, x igual a menos 1, x igual a menos 1, vai dizer aqui, né? Estaria aqui mais ou menos.
Aqui 3/5, x igual a 3/5. Aproximadamente estaria representado aqui. Então a gente vê o seguinte. Um x que eu pegar aqui nessa faixa, ou seja, para um x menor do que menos 1, esse x aqui, ele é esse x que está aqui, é um x aqui. Para esse valor de x, 3x mais 3, ele é negativo. Então, eu vou até representar aqui. Eu estou pegando um x nessa faixa aqui, menor do que menos 1. Então, para esse x nessa faixa aqui, menor do que menos 1, repetindo, esse x, eu quero saber o que ele dá para o produto dessas quantidades aqui, 3x mais 3 e 5x menos 3. Então, para esse valor de x, eu vou e olho. E vejo que para esse x menor do que menos 1, 3x mais 3 é negativo. Já 5x menos 3, para esse x que eu estou pegando aqui, ele também dá um valor negativo para 5x menos 3. Ora, então eu estou multiplicando 3x mais 3, que assume um valor negativo, por 5x menos 3, que também assume um valor negativo. Então, isso aqui me gera uma quantidade positiva, porque o produto de dois números negativos é positivo. E isso vai acontecer para todo x que eu pegar menor do que menos 1. Qualquer x nessa faixa me dá um x aqui, que é negativo, para 5x menos 3, e me dá um x aqui, que determina 3x mais 3 negativo. Então, o produto dessas duas quantidades, para esse x nessa faixa, é negativo por um número negativo, então me dá positivo. Ou seja, o sinal de 3x mais 3 e 5x menos 3, ele é positivo para x menor do que menos 1. Agora, a gente pega um x entre menos 1 e 3/5, ou seja, estou olhando essa faixa aqui. Qualquer que seja o x nessa faixa, aqui estaria ela. Aqui estaria ela. Nessa faixa de menos 1 a 3/5, 3x mais 3 é positivo. Nessa faixa de menos 1 a 3/5, 5x menos 3 é negativo. Logo, o produto de 3x mais 3 e 5x menos 3 nessa faixa de menos 1 a 3/5 é produto de uma quantidade positiva por uma negativa, que me resulta num número negativo. Finalmente, aqui, se a gente considera o valor de x maior do que 3/5, ou seja, nessa faixa aqui, eu vejo que 3x mais 3 ele é uma quantidade positiva. Já 5x menos 3 também é positivo. Logo, o produto de 3x mais 3 e 5x menos 3 é o produto de uma quantidade positiva por outra, o que me resulta uma quantidade positiva para o produto de 3x mais 3 com 5x menos 3. Quando x é menos 1, a gente vê que 3x mais 3 é zero, que vai multiplicar por um número negativo, que é 5x menos 3, resultando num produto, que é zero. Quando x é 3/5, 3x mais 3 é um número positivo, mas 5x menos 3 se torna zero. Logo, o produto de 3x mais 3 por 5x menos 3, quando x é 3/5, ele é algo positivo vezes zero, que é zero. Então, aqui, esse diagrama que está aqui, ele nos dá o sinal do produto de 3x mais 3 por 5x menos 3. Ou seja, quando x é menor do que menos 1, o produto é positivo, e quando x é maior do que 3/5, o produto é positivo. Então, a gente quer analisar exatamente isso. Para que valores de x o produto dessas duas quantidades aqui é positivo? Então, a gente vê a solução quando x é menor do que menos 1 ou quando x está na faixa
correspondente a x maior do que 3/5. Que a gente então representa a solução, aqui vou escrever na forma de intervalo. Menos infinito a menos 1 aberto, união 3/5 mais infinito. Essa é a faixa de valores de x que dá esse produto maior do que zero, ou seja, a solução da inequação corresponde aí à união desses dois intervalos.